Amigos, há uma ideia geral na sociedade de que acreditar em algo, de que acreditar em Deus é sinônimo de burrice, é sinônimo de ignorância. O inteligente é ser ateu. Isso é uma idiotice absurda, até mesmo porque inúmeros cientistas, inúmeros juristas, inúmeras pessoas brilhantes já alegaram professar um credo. Exemplos são muitos, e cito apenas alguns: Isaac Newton, Blaise Pascal, Vincent van Gogh, Johann Sebastian Bach. Todos esses nomes acreditarem em Deus é pouco? Por outro lado, e aí ainda é pior, mesmo entre cristãos, mesmo no seio da Igreja Católica, há quem defenda também de maneira absurda que o mal não existe, que os demônios não existem. Isso é outra besteira, e essa besteira foi bem retratada, amigos, no filme Nefarious, onde um padre simplesmente nega a existência do demônio. You don't consider demonic possession to be a possibility. Our understanding has evolved beyond that. Amigos, existem algumas pontes na Europa que são conhecidas como vinculadas com o demônio, vinculadas com o mal. Elas seriam frutos de um pacto demoníaco. Superstição ou não, afirma-se que em virtude de dificuldades na fase de construção, ou por outro motivo qualquer, os responsáveis pelas obras teriam pactuado com o demônio a sua construção. Se a ponte fosse terminada, a primeira pessoa a atravessá-la teria simplesmente a sua alma entregue a Beelzebub. Nesse vídeo, vamos tratar, amigos, de algumas dessas pontes e das lendas a elas vinculadas. Então vamos lá. A Ponte da Misarela, também conhecida como a Ponte do Diabo, é uma ponte medieval localizada no norte de Portugal, sobre o rio Rabagão, entre os concelhos de Vieira do Minho e Montalegre. Essa ponte é cercada por uma lenda de pacto com o diabo que a torna uma das mais místicas do país. A lenda que envolve a Ponte da Misarela é semelhante a outras histórias de pontes do diabo, sendo baseada em um acordo entre humanos e o demônio. Segundo a lenda, um homem, perseguido pela justiça, buscou refúgio nas margens do rio Rabagão. Desesperado, sem meios de atravessar o rio caudaloso, o homem invocou o diabo pedindo a sua ajuda. O capeta, sempre disposto a negociar, prometeu erguer uma ponte em troca da alma do homem. Assim, em uma única noite, o diabo construiu a ponte para o fugitivo. No entanto, o homem, após atravessar, arrependeu-se e buscou a ajuda de um padre local. O sacerdote abençoou a ponte e quebrou o pacto, libertando o homem da dívida com o diabo. Após isso, a ponte passou a ser associada a poderes sobrenaturais, mas também a rituais cristãos de purificação. O Aqueduto de Los Ferreres fica nas imediações de Tarragona, na Espanha. De acordo com a lenda, uma jovem donzela que vivia na região enfrentava uma situação desesperadora. Ela precisava de água para sua casa, mas o fornecimento era muito escasso e as pontes ficavam distantes. Sem alternativas, a jovem, com grande necessidade, invocou o demônio e fez um pacto com ele. Lúcifer lhe prometeu construir um aqueduto que traria água diretamente para sua casa. No entanto, em troca, ele exigiu a alma dela como pagamento, caso conseguisse terminar a construção antes do amanhecer. A donzela, desesperada, aceitou o acordo. Durante a noite, o demônio começou a trabalhar freneticamente na construção do aqueduto. No entanto, conforme ele se aproximava da conclusão, a jovem começou a se arrepender e ficou cheia de medo pela sua alma. Em desespero, ela orou e implorou pela ajuda divina.
Deus, ouvindo as suas súplicas, fez um galo cantar antes do amanhecer, antes do diabo terminar a sua obra. O som do galo fez com que o diabo perdesse a aposta e deixasse a construção inacabada. O aqueduto, embora funcional, ficou com a parte incompleta como sinal da intervenção divina. Assim como outras pontes medievais da Europa, a Ponte do Diabo de Serré também está envolta em uma lenda que explica a sua construção aparentemente milagrosa. Segundo a lenda, os construtores da ponte enfrentavam muitas dificuldades para finalizar a obra. A cada noite, o trabalho que haviam feito durante o dia era destruído, como se forças sobrenaturais estivessem impedindo a conclusão. Desesperado, o mestre construtor decidiu fazer um pacto com o diabo. O demônio concordou em ajudar a terminar a ponte, mas sob uma condição: ele exigia a alma da primeira criatura que cruzasse a ponte depois de concluída. O mestre construtor aceitou o acordo, mas, astuto, planejou enganar Beelzebul. Após a ponte ser finalizada, o construtor soltou um cão para ser o primeiro a atravessar. Quando o diabo viu que fora enganado e que apenas o animal tinha cruzado a ponte, ele ficou furioso e, em vingança, atirou o pobre cão no rio. O pacto foi quebrado, mas a ponte permaneceu intacta, ligando os dois lados do rio por séculos. Existe uma emblemática ponte localizada no Parque Comlau, no leste da Alemanha, na região da Saxônia. Construída em 1860, essa ponte foi especialmente projetada para criar um efeito visual fascinante. Ao refletir nas águas calmas de um lago, o arco da ponte deveria formar um círculo perfeito, dando a impressão de uma construção surreal e quase mágica. A sua construção foi tão desafiadora que o construtor fez um pacto com o demônio. O diabo prometeu ajudar a completar a ponte, mas em troca exigiu a alma do primeiro ser vivo que a atravessasse após a sua conclusão. No entanto, o construtor esperto enganou o diabo ao fazer com que um cão fosse o primeiro a cruzar a ponte. Nesse caso, entretanto, o diabo não teria arremessado o pobre cachorro no rio, apenas desapareceu irritado. Outra ponte famosa fica nos Alpes suíços, num desfiladeiro, ao longo do rio Reuss, no cantão de Uri. A construção original da ponte, no século XIII, permitiu que os viajantes cruzassem o traçoeiro desfiladeiro, um local de difícil acesso. A lenda também envolve um pacto com o diabo. De acordo com essa lenda, os habitantes locais estavam tentando construir uma ponte sobre o perigoso desfiladeiro, mas todos os esforços falhavam. Desesperados, eles fizeram um acordo com o diabo. O Beelzebul construiria a ponte em troca da alma do primeiro a cruzá-la. Quando a ponte foi concluída, os aldeões enviaram uma cabra para atravessar primeiro, enganando o diabo. Furioso por ter sido enganado, Beelzebul tentou destruir a ponte, mas falhou ao lançar uma pedra gigante sobre ela. Segundo a lenda, ainda pode ser vista no local. O que tem de verdade e o que tem de lenda, só o tempo nos trará. Ou talvez nem ele. Ou talvez nunca saibamos. Mas tais pontes acabaram sendo úteis não apenas pela sua destinação normal, mas como pontos turísticos, atraindo milhares de pessoas todos os anos e movimentando a economia local. É isso aí, pessoal. Valeu!